Olá, pessoal. Professor Cesaildo, professor do ensino religioso. Estarei hoje trabalhando com vocês conteúdo do 7º ano, dando sequência aos nossos estudos, que foram preparados, e o conteúdo também que foi trabalhado pelos professores quando estavam presencialmente. Espero que vocês ajudem, os pais ajudem os meninos a desenvolver essas atividades, tendo em vista que é um ensino à distância. Eu vou compartilhar com vocês o tema hoje, espero que vocês visualizem. Se puder anotar, anotem. O nosso tema é a identificação dos valores contidos nos textos sagrados e nas tradições orais e sua importância na formação humana. Tá? Então, esses valores que as religiões desenvolvem, principalmente nas religiões que têm matriz ocidental, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, são valores intrínsecos como amor, misericórdia, piedade, compaixão, resiliência, perdão. Então, são valores que as pessoas estão em constante atividade e não se atém que isso vem de uma matriz religiosa. A compaixão para os bárbaros, para o índio, por exemplo, o índio hostil, ele é desprovido desses conceitos de amor, de misericórdia, de compaixão, de piedade. Ele não sabe o que é isso, até porque isso é totalmente cultural e produz nas pessoas a dita identidade. Então, dentro desses contextos das tradições orais, que são tradições desenvolvidas de pai para filho de forma oral, como é o caso das tradições dos indígenas, quanto aquelas tradições escritas que têm matriz ocidental ou oriental, ela tem uma importância grande no desenvolvimento do ser humano. Principalmente quando a gente olha para as constituições, as políticas que foram desenvolvidas pela humanidade, principalmente a monarquia, a gente vai ver a monarquia ela sendo destituída, por exemplo, na França, por conta de que ela não estava revendo essa importância dos direitos humanos, a importância da humanidade dos franceses, tendo em vista que os franceses estavam passando fome, eles passavam por miséria, eles comiam animais. E aí a derrocada do rei da França foi justamente porque as pessoas elas tinham intrinsecamente esse hábito, essa cultura de serem humanos, de serem tratados como humanos, e eles estavam observando o governo que estava tratando ele de forma desumana. E aí surge, então, uma nova forma de se ver, que foi justamente a Revolução Francesa, que trouxe para o mundo essa revolução humanística com direito à igualdade, à fraternidade, à liberdade. E esses direitos, elas estão intrínsecas em quase todas as constituições dos países modernos. E eles trazem em si essa forma cultural de se fazer humanidade. As pessoas são humanas porque elas olham para as religiões, porque senão elas seriam pessoas totalmente desprovidas desses conceitos de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, resiliência. Esses conceitos, eles produzem valores nas pessoas e fazem com que elas sejam respeitadas pela forma como elas vivenciam esses valores e também elas praticam esses valores, tá bom? Então vamos prosseguir, eu gostaria de compartilhar com vocês o próximo slide, que vai ter aí alguns conceitos que são bem interessantes, se vocês puderem estar anotando, o professor agradece, tá? Valores nos textos sagrados e nas tradições orais. As variadas religiões, embora diferentes entre si, reúnem, seja suas tradições orais ou seus textos escritos, valores que ao longo da história e no contexto social contribuem de um modo positivo para a formação do indivíduo, a concretização de princípios éticos para a evolução e a transformação cultural. Então, pessoal, aquilo que anteriormente a gente estava falando, a formação da humanidade hoje, ela é assim por conta da influência histórica das religiões. É claro que as religiões trazem algo negativo,
muitas pessoas que são fundamentalistas se isolam e aí muitas vezes não aceita opinião, não aceita conviver em sociedade de forma organizada, não respeita a fé, não respeita a cor, não respeita a opção sexual, e isso tem causado realmente grandes conflitos, grandes brigas, né? É tanto que o conteúdo do 6º ano vai falar justamente sobre as 3 matrizes, né, que tem Abraão como fundador, e até hoje o Islã com o judaísmo estão em conflito, eles estão em briga, né? Briga por território, briga por ideologia. E é claro que essas transformações sociais, elas são positivas, porque ela produz conhecimento humanístico e sustenta uma forma de se viver, e também tem a forma negativa, que são as guerras, são os conflitos, são as diferenças, né? A não aceitação do outro, a não aceitação da cor do outro. É claro que cada um tem a sua forma de interpretar, mas vai, né, do equilíbrio, vai da percepção, vai do comportamento da pessoa estar adquirindo conhecimento para não estar entrando justamente nesses erros, tá? Então vamos prosseguir para o próximo slide. Nós temos aí definições de religiões, valores religiosos, tá? Então nós temos definições de religião como um sistema constituído num contexto histórico-social. Então essa definição de religião hoje, ela tem esse contexto histórico-social. As religiões, elas estão aí porque as pessoas, elas migraram de continente a outro, elas levaram as suas culturas, elas levavam os seus livros, elas levavam as suas formas de crer. Então ela é cultural. Ela é cultural, ela é social, porque a sociedade ela vive em uma constante troca, né, de favores, uma constante troca de comércio e também há uma constante troca de informações, de fé. Então, dentro desse contexto, dessa construção social, a religião era fundamental. Ela é a liga que gruda os dois lados. Sem religião, o homem não consegue viver. Ele se torna um ser irracional, um ser bruto, desprovido de misericórdia, de amor, de compaixão, e ele não sabe o seu limite. Né? Para isso a gente já vai ver Thomas Hobbes falando sobre o Leviatã, a gente vai ver também Rousseau falando sobre isso, que o homem nasce bom, mas o que muda ele é a sociedade. A gente vai olhar para os filósofos e vai ver que esse comportamento humano é totalmente religioso. Tá? Então vamos para o próximo slide, e aí a gente vai estar vendo a diversidade religiosa, pluralismo e tolerância. Dentro desse contexto social, nós vamos ter que observar a diversidade. A diversidade por conta do surgimento dessa sociedade, com os seus dogmas, com suas crenças, com a sua forma de estar migrando, né, de continente, de país, eles vão levando as suas informações. O caso nosso, Brasil, nós temos aí um cristianismo trazido pelos portugueses. Posterior, nós vamos trazer as religiões afro com os negros, quando eles vieram para o Brasil para produzir cana-de-açúcar. Vamos ter a cultura dos indígenas que já estavam aqui. Posteriormente, nós vamos ter a entrada de outros povos, como os italianos. Mais tarde, vamos ter a entrada dos japoneses, dos árabes, né? E aí vamos ter essa diversidade cultural que vai formar esse tecido Brasil. E aí, vamos excluir as outras religiões? Vamos tratar elas de forma desiguais? Vamos tratar elas com desrespeito? Não, de forma alguma. Se nos fundamentos da nossa nação brasileira o povo africano estava lá, por que não devemos respeitar eles assim como dos católicos? Por que não nós devemos também respeitar também as religiões, a forma de crer, de ver dos povos indígenas que quando o português chegou já estava aqui? Então essa diversidade é que vai fazer esse tecido e nós vamos conviver harmoniosamente nesse tecido, vamos
saber respeitar o direito do outro, de ter fé, de conviver harmoniosamente. Então, vamos voltar aqui para o slide e vamos visualizar a diferença de diversidade e pluralismo religioso. Por exemplo, na diversidade, vamos ter ampliar a visão e o campo das religiões, desfazer preconceito, desmontar o favoritismo religioso, como só do católico, por exemplo, né, porque ele foi o primeiro, mas aí a gente vai olhar também para a religião indígena, que já estava aqui primeiro. Então a gente vai olhar também no quinto item aí, construir as abordagens críticas e positivas. Então, dentro dessa diversidade, há uma construção da crítica. Ela pode ser positiva. Muitos dos ateus, eles vão dizer, rapaz, essa religião está matando os outros, então como é que os valores que eles conservam não estão sendo praticados, né? Se eles estão se matando, estão entrando nos terreiros de Umbanda, quebrando as imagens, os evangélicos indo dentro da igreja católica quebrando as imagens dos santos, né? Vamos fazer essa crítica. Então, dentro do pluralismo, vamos ter também o primeiro item, busca pelo respeito às diferenças. Estudo e investigação intelectual das religiões. Então, o campo do pluralismo abre esse precedente para que a ciência possa estudar esse fenômeno religioso, estudar por que as pessoas elas têm religião diferente, porque elas muitas vezes não querem aceitar a religião do outro. Isso tudo é campo da ciência. A ciência das religiões, ela investiga justamente essa diversidade. Tudo bem? Então vamos para o item 4. Estabelecer importância igual para as religiões. Então o pluralismo ele iguala todas as religiões com direito ao credo, com direito ao livre-arbítrio de escolha. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição Livre Credo. Então o pluralismo ele vai fazer com que todas as religiões sejam entendidas, respeitadas, estudadas, observadas por igual. Nenhum tem favoritismo maior do que a outra, tá? Então vamos lá, o quinto, valorizar o método da ciência das religiões. Então, dentro dessa possibilidade, né, de diversidade, tolerância, a religião ela tem que ser um campo aberto para a ciência poder investigar, tá? As pessoas, o comportamento, né, como é que elas se desenvolvem enquanto seres sociais, estão intrínsecos, estão inseridos dentro desse contexto. Tudo bem? Vamos avançar para o próximo slide. Vamos ter duas colunas aí distintas para essa primeira atividade. Essa primeira atividade faça a correspondência da coluna segundo as definições corretas para a diversidade. Então, vamos trabalhar nesse primeiro conteúdo o que é diversidade. Tudo bem? Então, você vai associar a primeira coluna com a segunda e vai pontuar a numeração, tá? Então tá aí, você anota, faz um print, bate foto, pede ajuda do pai para estar colocando isso no caderno e posterior o professor vai estar dando visto. Vamos prosseguir para o próximo exercício. Também da mesma forma, né, atividade semelhante, né, do mesmo modo faça a correspondência das colunas, segundo as definições corretas para o pluralismo, agora já não é mais diversidade, mas pluralismo. São parecidos, mas são diferentes. Há uma diferença muito grande e é interessante você saber pontuar. Então, vamos para o terceiro exercício. Pesquise no endereço eletrônico, complete no quadro com as palavras-chave retiradas do texto. Então, o texto vai estar lá, o textozinho pequeno, é o segundo slide que a gente apresentou. Tá? E você vai colocar para cada 5 questões, diversidade, pluralismo e o conceito novo aí, cidadania. Para você, o que é cidadania? Escreva, tem o drivezinho para você pesquisar. Então, o professor César vai ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Pai, procure ajudar os meninos aí a completar essas tarefas, essas atividades. Coloque no caderno, coloque a data, para que o professor possa acompanhar. Os meus alunos aí, do Berta Vieira e do Raimundo Melo, estou aí esperando essas atividades para vocês enviar pelo Zap. Grande abraço, fica com Deus.